Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Olhando este mundo, ele viu grande multidão andando sozinha, sem nada na mão. Sua vida foi rosa vermelha, gravada na cruz. Quem passou por ele sentiu compaixão. Seu sangue vertendo, caindo no chão. 3 dias morrendo, ó vil solidão. No terceiro dia o mundo encheu-se de flores, e a rosa vermelha de novo brotou. Amigos ouvintes, estamos abrindo o nosso programa citando um texto bíblico do qual o próprio Senhor Jesus Cristo é que foi o autor, saiu dos seus lábios mesmos. Essas palavras que eu acabei de ler em São João, capítulo de número 8, versículo de número 42 até o versículo de número 44. Palavras que poderiam assustar a muitas e muitas pessoas que têm um conceito errado de Deus ou da criação de Deus. Muitos às vezes pensam que todos são filhos de Deus. É muito comum se ouvir dizer em todas as religiões e em todo o mundo que todos são filhos de Deus. Mas lendo a Bíblia, eu encontrei aqui em João capítulo 8, a Bíblia dizendo, o próprio Senhor Jesus, e esse é digno de credibilidade, porque foi Ele quem disse, então não podemos suspeitar mal. Foi Ele quem disse, então não podemos descrer, porque falou a maior autoridade no assunto. Quando as coisas espirituais estão sendo ditas, pregadas, discutidas, acredito que Jesus é a maior autoridade no assunto. E quando o assunto são realmente todos filhos de Deus, eu acredito que Jesus Cristo, ele é a maior autoridade no assunto.
Não valeria muito se o que eu dissesse não estivesse embasado no que Jesus Cristo disse. Não vale muito o que alguém disse, o que alguém pensa, se o que esse alguém disse ou pensa não são pensamentos do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que eu disse, falou quem tem autoridade, falou do assunto quem realmente conhece acerca dele, acerca do assunto. São todos filhos de Deus? Haveria realmente filhos de Deus e filhos do diabo? Para começarmos a pensar um pouquinho só sobre isso nesse programa de hoje, já gostaria de deixar esse pensamento. Somos todos nós criaturas de Deus. Fomos todos criados por Deus. Mas isso não significa necessariamente que somos todos filhos de Deus. Nós temos que provar aqui pela Bíblia a filiação. Ou vamos fazer um teste de paternidade. Hoje em dia há muitas formas de provar a paternidade de um filho. Não existe? Desde que se consiga mostrar o DNA, pode-se provar a paternidade. Sabia que na Bíblia também há uma maneira de provar se somos ou não filhos de Deus? Se somos filhos de Deus, nós iremos agir como ele agiu. Se somos filhos de Deus, pelo teste aqui da paternidade divina, São João capítulo 8, o Senhor Jesus disse no versículo de número 39, falando aos fariseus, ele disse: mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isto, e vocês estão dizendo ser filhos de Abraão. Estou só lendo aqui textualmente as palavras da Bíblia. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Olha para vocês verem, os religiosos dos dias de Jesus que queriam matá-lo disseram que Deus era o pai deles. Isso está escrito em João 8,41. Mas no versículo 42, Jesus os confrontou duramente. Jesus disse assim para eles: se Deus fosse o vosso pai. Quer dizer que Jesus, sendo Deus e conhecendo o que está dentro dos corações, conhecendo o elo da filiação, conhecendo a genealogia espiritual, versículo 42 do capítulo 8 de João, Jesus diz: se Deus fosse o vosso pai, quer dizer que eles não eram filhos de Deus. Jesus diz: certamente me amaríeis, vocês iriam me amar, pois eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. E aí Jesus disse no versículo 44, assim, de maneira bem rude, bem áspera, bem direta, bem contundente. Jesus disse assim, vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. E aí Jesus disse assim, ele foi homicida desde o princípio. Quer dizer, quem foi o primeiro homicida na terra? Não foi Caim que matou Abel? Então, no versículo 44 de João, Jesus chamou esse povo religioso aqui, os fariseus que queriam apedrejá-lo e crucificá-lo, Jesus chamou eles de filhos de Caim. E Jesus chamou Caim de filho do diabo. Quer dizer, Caim, filho do diabo, e os fariseus, filhos de Caim. Ou seja, indiretamente, Jesus os chamou de filhos do diabo. Indiretamente, não, diretamente. Porque no versículo 44 do capítulo 8 de São João, ele disse: vós tendes por pai ao diabo. Quer dizer, Jesus estava falando que eles eram filhos do diabo. E por que Jesus chegou nessa conclusão? Porque ele fez o teste de DNA. Qual é o teste do DNA para descobrir se um homem é filho de Deus ou do diabo? Qual é o teste do DNA para descobrir se um religioso é filho de Deus ou do diabo? Isso choca muita gente, não choca? Jesus chamou o filho do diabo aqui, eram pessoas religiosas. O pior, o mais assustador é isso.
Jesus chamou esses religiosos mais conceituados e populares que existiam de filhos do diabo. E por que Jesus chegou nessa conclusão? É porque ele fez o exame e trouxe o resultado para eles. Jesus disse assim, vocês não amam a minha palavra. Vocês não amam a minha palavra. E como se não bastassem não amarem a minha palavra, versículo 40, João 8, ainda querem me matar. Quer dizer, Jesus disse, vocês querem me matar porque o diabo é vosso pai, e ele é que veio para matar, roubar e destruir. Se ele pudesse, ele me mataria. Vocês não amam a minha palavra, e se tem alguém que não ama a minha palavra é o diabo, e se vocês não amam a minha palavra, isso mostra de quem vocês são filhos. Quer dizer, a obediência seria o teste, o resultado positivo. A aceitação e o amor à palavra de Deus é que realmente prova que uma pessoa é filho de Deus. Nós não somos filhos de Deus porque frequentamos igreja, porque nós nunca bebemos, ou porque nós nunca pecamos, ou porque nós nunca tivemos a infelicidade de causar algum dano ao nosso próximo. Não. Há muitos na Bíblia que eram filhos de Deus e causaram sérios danos ao próximo. Mas o que provou que eles eram filhos de Deus e não do diabo é que assim que eles ouviram a palavra, eles amaram a palavra. Assim que eles ouviram a palavra, eles disseram, isto é a verdade, isto é o que nós precisamos. Assim que eles ouviram a palavra, eles não procuraram matar a palavra, silenciar a palavra, lançar a palavra num calabouço, como lançaram Jeremias no calabouço, Micaías no calabouço, como queriam cortar a cabeça de Elias, como cortaram a cabeça de João Batista. O Filho de Deus, ao ouvir a palavra, ele se inclina, ele se dobra. A palavra produz resultado no coração daquele que é filho. A palavra é como um imã, ele atrai tudo aquilo que tem o mesmo magnetismo. Se é filho, tem o mesmo magnetismo de Deus Pai. E quando ele ouve a palavra do Pai, a palavra de Deus, ele é atraído pela palavra. Por isso que eu disse, há muitas formas para provar a paternidade de um filho, desde que se consiga uma amostra de DNA. A pregação do Evangelho é a amostra. A pregação verdadeira da palavra é o teste de fogo que realmente prova se somos ou se não somos filhos de Deus. O apóstolo do amor, João, ele escreveu na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. João disse que existem filhos de Deus e filhos do diabo. Aí João disse assim, isso aqui é o DNA. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é filho de Deus, não é de Deus. Quer dizer, o evangelista João diz que se não amamos as coisas corretas, a justiça de Deus, se não amamos o nosso irmão, o nosso semelhante, João já disse que nós não somos filhos de Deus. O Senhor Jesus, no capítulo 8 de João, se você ler o capítulo 8, começando lá do versículo 34 em diante, você vai descobrir que Jesus diz que não amar a palavra e até mesmo ser um perseguidor do Evangelho, querer matar a Cristo e nunca se arrepender disso. A diferença é essa: o filho de Deus se arrepende, o filho do diabo não se arrepende. É duro isto, não é? Paulo um dia foi perseguidor da igreja, sabiam disso? Mas só que o apóstolo São Paulo, assim que ouviu o Logos, a coluna de fogo, falar com ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Quando Logos disse para ele, por que tu me persegues? Aquilo impactou ele tanto que ele disse, quem és tu, Senhor? Um judeu jamais chamaria uma outra pessoa de Senhor, porque para o judeu só existe um Senhor, que é Deus. Mas quando ele caiu e disse, quem és tu, Senhor? Ele já havia admitido que aquele só podia ser o Eterno que estava falando com ele. Só podia ser Elohim que estava falando com ele. Só poderia ser o único e verdadeiro Deus que estava falando com ele. Ele reconheceu, ele se arrependeu, ele foi batizado, ele se santificou,
ele foi cheio do Espírito de Deus, ele foi fazer parte da igreja. Leia Atos 22, recebido pela igreja, foi dar o seu testemunho na igreja. Quer dizer, arrependimento é uma característica forte de filhos de Deus. Filhos de Deus se arrependem, e se arrepender significa abandonar a prática do erro, dar uma meia volta e consertar e voltar a fazer a coisa correta. Arrependimento verdadeiro, ele te tira da prática do pecado, da prática do erro. Seja adoração errada, seja atos imorais, o verdadeiro arrependimento leva o homem a consertar. Por isso que eu estou dizendo aqui, é o DNA. Se não se arrepende nunca dos pecados, pode ser indício que não é filho de Deus. Se não ama a palavra de Jesus, pode ser que não seja filho de Deus. Se é um odiador do evangelho que nunca se arrepende, um blasfemo de Deus, blasfema contra Deus, contra a origem de Deus, está ali questionando, é impossível essa questão de que Deus, ele subsiste do nada, que ele é Elohim, autoexistente de si mesmo, como pode? Todas as coisas têm um princípio. Quando você quer pegar Deus e confiná-lo em sua gaiolinha de pensamentos pobres e medíocres, criatura indagando o Criador, massa, barro indagando o oleiro. Quando nós agimos assim, somos irredutíveis, pode ser sinal que não somos filhos de Deus. Os fariseus, que foram chamados de filhos do diabo, em João 8, eles eram irredutíveis, não se converteram, não deixaram sua religião, que havia morrido. Eles foram até o final com aquilo, levaram Jesus até a cruz, crucificaram a ele, mataram a ele, não creram nele, não receberam a ele. Isto, ser irredutível, não reconhecer, não se arrepender, não amar a palavra, são conclusões dos dois textos que eu citei, João 8 e também 1 João capítulo 3, versículo de número 12. Ser irredutível, não amar a palavra, não amar a justiça, não se arrepender dos seus pecados, isso pode ser indício que não é filho de Deus. Basta voltar lá no livro de Gênesis. Se lembram quando Caim matou Abel? O que aconteceu? Leia lá no livro de Gênesis, capítulo 4, quando Caim mata Abel, o que houve ali? Ele matou o seu irmão no altar porque Deus recebeu a adoração de Abel, mesmo sendo mais simples, mais singela, mas não recebeu a adoração de Caim. Caim matou Abel e depois Deus veio a Caim. Deus perguntou: Caim, aonde está Abel, seu irmão? Caim respondeu assim: eu não sei, porventura sou eu guardador do meu irmão? Arrogante com Deus. Está vendo? Não é à toa que 1 João 3,12 chama Caim de filho do diabo. Os filhos do diabo são atrevidos com Deus, arrogantes com Deus, respondem a Deus mal quando Deus fala. Ei, meu amado ouvinte, sabiam vocês que o que eu estou falando aqui é a palavra de Deus? É Deus falando. Se falo a palavra de Deus, é Deus falando, porque Ele é a sua palavra, está comprometido com sua palavra. Mas como você está respondendo? Como que você está assimilando? Como que você está recebendo isso aí? Olha, quando a Virgem Maria ouviu a palavra de Deus, ela recebeu dizendo assim, cumpra-se em mim, seja feita a tua vontade. O Senhor Jesus no Getsêmani disse: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas todavia, cumpra-se em mim segundo a tua vontade. Não importa se ela me arrancará o couro, se ela me ferirá, se eu tenho que ir ao Gólgota, se eu tenho que ser ridicularizado e humilhado como eu serei humilhado naquela cruz. Cumpra em mim a sua palavra. Filhos de Deus recebem de bom grado. Mas Caim, quando Deus disse: onde está Abel, seu irmão? Ele disse: sou eu porventura guardador do meu irmão? Logo deu um coice em Deus, uma patada daquelas bem fortes em Deus. Como é que nós estamos respondendo a Deus? Respondendo a sua palavra? É bom que pensemos nisso. E então Deus olhou para Caim e disse assim: Caim, o sangue do teu irmão está clamando a mim sobre a terra. O que você fez com ele? Ele escondendo de Deus, Deus dando a ele uma oportunidade para dialogar,
Deus dando a ele uma oportunidade para se arrepender, Deus enviando o evangelho a ele, mas pergunta se ele se arrependeu, pergunta se ele se retratou, pergunta se ele teve humildade para dizer: Senhor, eu fiquei chateado, tive inveja mesmo, ciúme, porque o Senhor o aceitou e não me aceitou, mas perdoa-me, eu não deveria ter matado meu irmão. Ele não se arrependeu. Ele foi rude com Deus e insistiu naquela coisa errada. Você não pode ficar insistindo na coisa errada. Isso pode mostrar o seu DNA, revelar esse teste de paternidade. De onde você veio, de Abel ou de Caim, de Deus ou do diabo? Está entendendo? Eu estou falando isso numa linguagem super simples, para qualquer pessoa entender, sem precisar de dicionários, sem precisar de cursos de teologia. Estou lendo aqui na simplicidade da Bíblia. Dá para entender como fazer continha. 2 mais 2 são 4. São coisas muito nítidas e claras dentro da Bíblia, que chama o senhor e a senhora, que chama o nosso ouvinte, que chama a todos nós a uma responsabilidade, a uma autocrítica, a um exame interior. Nos chama a olhar para dentro de nós mesmos. Vamos dar uma olhadinha aqui no DNA, vamos dar uma olhadinha aqui dentro da Bíblia, para ver se as nossas obras são de Deus ou do diabo, para ver se a nossa natureza é de Deus ou ela é do diabo. Mas a Bíblia disse que há filhos de Deus e existem filhos do diabo. Nós vemos hoje que todos querem ser considerados filhos de Deus, mas o diabo também tem filhos aqui nessa terra, que tem células como nós temos, carne, sangue, ossos, veias como nós temos, não tem 2 chifrinhos na cabeça, não tem um garfo tridente na sua mão, não tem um pé de bode, não é uma criatura asquerosa. Fique sabendo que os filhos do diabo muitas vezes são encantadores, são belos, cheios de perspicácias, de astúcia, como a serpente era bem astuta lá no jardim do Éden. Os filhos do diabo são como ele, muitas vezes astutos, e não se engane, muitas vezes até mesmo são religiosos, porque hoje carregar uma Bíblia debaixo do braço ou pertencer a uma religião não significa tanta coisa assim. Vamos para o teste, vamos para o DNA, vamos para a Bíblia. A Bíblia é que dá a resposta, se somos ou não, não é a igreja. Talvez outros temam pregar esse tipo de mensagem porque é contundente, chocante, mas é verdade, e a verdade tem que ser dita. É melhor falar a verdade do que ter que encarar a Deus no juízo final e então ser julgado como um falso profeta, um falso pregador que omitiu a verdade simplesmente para cair na simpatia do povo. Não podemos ludibriar, enganar para poder manipularmos as massas, atrairmos multidões. Essa pode ser uma verdade que não atraia multidões, mas atrairá o Filho de Deus. Tocará em seu coração, o levará a refletir. Vamos fazer o teste de paternidade para ver de quem nós somos filhos, porque a Bíblia disse que há filhos do diabo e, como eu disse, não se engane, eles não vêm com 2 presas de sangue na boca, como vampiros e chifrinhos na cabeça, e um pé de bode, um garfo tridente, com olhos vermelhos. Não se engane, não pense assim. Paulo escreveu em 2 Coríntios 11:14 que muitas vezes os filhos do diabo até mesmo se transfiguram em anjos de luz, ou seja, para poder enganar. O diabo não vem de aparência asquerosa, espantosa, para poder enganar. Ele até mesmo se veste de piedade, de religião, sapatinhos de algodão. Ele se veste de branco. Não é à toa que em Apocalipse 6 ele montou sobre um cavalo branco e veio vitorioso para vencer com um arco, mas sem flecha dentro daquele arco. Aquele era o diabo tentando enganar. Um espírito com aparência de piedade tentando seduzir, e seduziu a tantos. Vestiu-se de religião. Hoje temos tanta religião, tanta placa de igreja, mas com isso tantos maus testemunhos, tantas aberrações, tantos ismos. Temos tantos oportunistas, temos tantos bandidos se apossando da Bíblia e explorando a fé simples e ingênua do povo. E a Bíblia disse que os lobos vorazes, os cães gulosos, eles teriam que se proliferarem antes da segunda vinda do Senhor. Está se cumprindo esse texto.
Eu quero falar somente a verdade, ainda que ela seja chocante para alguns, novidade para outros, mas nós temos que falar. Que São João 8, versículo 39 até o versículo de número 49. Jesus diz que há filhos do diabo. Eu tenho que falar que 1 João 3, versículo 10 ao 12, João diz que existe filhos do diabo. Eu tenho que falar, Mateus capítulo 13, versículo 37 em diante, a Bíblia diz que existe joio e trigo nessa terra. Joio é a semente do maligno, disse o Senhor Jesus. Trigo é a semente de Deus. Vamos fazer o teste? Sabe qual é o teste que prova que você é um filho de Deus? É que você entrará em obediência. Obediência te qualificará, te identificará como um filho de Deus. Mas o desobediente, como Caim, ele tende muito a se identificar lá do outro lado da linha de árvore genealógica. Ele tenderá a se identificar como um daqueles parentes de Caim, parente de Judas, parente dos fariseus. Você tem que pensar sobre isso. Isso é uma verdade. Ei, anote aí num papel, depois você leia. João 8, versículo de número 37 até o versículo de número 48, você vai ver os filhos de Deus e do diabo na Bíblia. Na Bíblia, não no catecismo, não no manual da igreja, no regimento interno, não nas teologias modernas. Não, estou falando da Bíblia. Anote aí 1 João 3,10, anote aí João 8, anote aí 2 Coríntios 11,14, os filhos do diabo se transfigurando em anjos de luz para poder manipular massas através de redes, através da mídia, através de jornais e de revistas e tantas outras coisas. Existem filhos do maligno. Paulo chamou um homem na Bíblia chamado de Elimas o encantador. O apóstolo São Paulo em Atos 13, versículo 10, anota mais esta aí. Paulo chamou ele de filho do diabo e inimigo da justiça. Sabe por quê? Porque ele vivia colocando ideias místicas diante da palavra do Senhor. Ele vivia colocando ideias místicas na mente do povo e não a palavra. Os verdadeiros filhos de Deus não serão cheios de misticismos, ideias místicas. Os verdadeiros filhos de Deus não serão inimigos da justiça, inimigos do evangelho, da Bíblia, de Jesus. Paulo chamou Elimas de filho do diabo. Paulo chamou a Alexandre de filho do diabo, disse: não cansas tu, filho de Satanás, de perverter os retos caminhos do Senhor? Eis que a mão do Senhor ficará sobre ti e estarás cego por um tempo. E ele realmente ficou. Todos aqueles que são filhos de Deus, meus amados ouvintes, eles receberão a palavra de bom grado em seu coração, arrependerão dos seus pecados. A marca que o filho do diabo carrega, sabe qual é? Incredulidade. Não crerá em Jesus, não crerá na palavra, não aceitará a palavra. A Bíblia o chamará para ser batizado em nome de Jesus Cristo, mas ele rejeitará. A Bíblia o chamará para servir a Jesus Cristo, mas ele rejeitará. A Bíblia o chamará para se converter, para nascer de novo da água e do Espírito, mas ele rejeitará, não aceitará a palavra. Isto é uma marca muito própria dos filhos do diabo: incredulidade, dureza de coração, ausência de arrependimento, de amor, de desejo pela coisa correta. Como Caim, que era do maligno, foi colocada uma marca nele. Gênesis 4, versículo 15. Também está nos filhos de Caim, nos filhos do diabo, a marca da incredulidade, da rejeição, da humildade ou a capacidade de se humilhar perante o Evangelho, perante a pregação do Evangelho. Meus amados ouvintes, se somos filhos de Jesus Cristo, devemos manifestar obediência à sua palavra, devemos aceitar o seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário, devemos aceitar o nome de Jesus Cristo no nosso batismo, o Espírito Santo em nossa alma, que é a marca de que somos realmente filhos de Deus, para obedecermos
o seu nome e o seu evangelho. Examine as Escrituras. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas vida eterna, e são elas que testificam de mim. Examine as Escrituras e conheça essas verdades profundas. Há filhos de Deus e filhos do diabo. Vamos fazer o teste da palavra para ver de quem somos filhos? Deus te abençoou e acredito eu que abriu seu entendimento. Em nome de Jesus Cristo. Amém.